ainda neste vídeo. Se só você tem a razão lógica das escrituras, está resolvido o problema do mundo. Com vocês, os melhores momentos da semana. Pergunta o seguinte, se Gênesis 1, 2, a palavra lá é Ruá, Elohim, lá a Bíblia Novo Mundo traduz por força ativa, não é isso? Isso. E por que em outros textos, onde aparece a mesma expressão, seja Ruá Elohim ou Ruá Yavé, o tetragrama, não se traduz também por força ativa, mas vocês traduzem em toda a Bíblia Espírito? Não necessidade, porque quer demonstrar ali que era uma força em movimento. E o que quer dizer então das outras... Olha que interessante, desculpa só interrompê-lo, me perdoe. Se quer mostrar, é porque está impondo. Tem que deixar o texto falar. Posso concluir? Claro. Então, você está fazendo uma crítica à tradução Novo Mundo, mas não critica as outras. Bíblias eruditas que fazem a mesma coisa. Qual é a mais incoerência? Traduzir por força ou traduzir por vento, por alento? Então, o que você está usando não tem sentido. Então, vamos criticar. Todas as outras Bíblias também estão erradas. A única vez que a tradução não traduz por força é o que você falou. É em Gênesis. E as outras também fazem isso também. No entanto, não são criticadas. Essa crítica não procede, entendeu? Mas essas que você citou fala força ativa? Não, mas fala vento. Qual é o mais sentido? O vento na ideia de força. É isso a primeira ideia de vento. Então, qual é o mais sentido? Eu dizer de um alento ou de uma força? Qual a diferença aí? Porque só é criticada a tradução do Novo Mundo. Eu trouxe essas. Tem várias outras. Eu não vou ficar citando Bíblia aqui, você entendeu? Então é incoerente. Eu acho que a nossa discussão deve ser pautada nos textos bíblicos, né? E só que uma singela correção, eu não estou criticando a tradução no sentido da pessoalidade, mas eu estou questionando o motivo pelo qual um único texto é traduzido justamente para que o primeiro texto, para fundamentar todo o restante da interpretação. Isso é algo que a gente precisa de uma resposta. Eu digo assim, precisamos para que a gente entenda qual foi o critério utilizado para que ali dê um tom de impessoalidade naquele termo, em que nenhum outro lugar a Bíblia vai traduzir. Eu levantei todos os termos em que aparece a palavra Elohim, ou Ruá Elohim, ou Ruá Yavé, na Bíblia Novo Mundo, e é só lá que eles traduziram dessa forma. Quem lê o texto, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 1 ali, 1 e 2 e 3 a seguir, vai ver o seguinte, que o autor, ele utiliza ali várias metáforas processas. Por exemplo, ele vai usar a metáfora de imergir do mar. O mar ali é figurado ou é literal? Ele vai usar essa palavra mar. Outro ponto, ele vai também usar a palavra chifres, 10 diademas, as cabeças, por exemplo, semelhante ao leopardo. Ele vai falar de um urso, boca de leão, o dragão, imergir, por exemplo, da terra, que é a segunda besta, o falso profeta. Então ele vai falar, por exemplo, a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa. O próprio número 666 ou 666 é um número simbólico ou é literal? O número que a gente sabe é simbólico. Outro ponto, então. E terceiro ponto aqui. Os grandes teólogos, por exemplo, Agostinho e vários outros, vão defender ali que a marca da besta, Agostinho em sua obra Cidade de Deus, por exemplo, ele vai falar que a marca da besta não se tratava de algo físico ou visível aos olhos, mas de algo moral, de um comportamento. Por isso, com base nesse ponto aí, é que eu vou defender, então, que a marca da besta ali, Apocalipse 13, versículo 8, é simbólico e não literal. Tá ok. Pastor Luciano Scala. Bom, eu entendo também o gênero literário de Apocalipse, que é um gênero apocalíptico, e diversos textos, de fato, eles trabalham essa questão simbólica. Eu acho que isso daí é um ponto, digamos que indiscutível. Apesar de ser um texto simbólico, em grande parte, nós precisamos também compreender que existe muita coisa que ali é literal. Quando nós falamos da figura do anticristo, o anticristo não é uma figura simbólica, entendo eu que ele é uma figura literal. Quando o texto, por exemplo, fala acerca do milênio, eu entendo o milênio como algo literal. Juízo, quando o texto fala sobre salvação, quando o texto de Apocalipse vai falar acerca do período da tribulação, eu acredito que é um período literal. Esse aspecto da marca, essa palavra marca, ela aparece em alguns textos da Bíblia. Ela vai aparecer, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos quando Deus fala com Caim, que dali colocaria uma marca em Caim. Marca ali foi um sentido literal. Quando nós temos, por exemplo, lá em Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, que eles deveriam marcar as portas ali, foi também literal.
Né? Então, essa palavra marca, eu acho que é haragma. Haragma. Isso. Essa palavra, ela tem esse sentido de impressão, de algo que é de fato marcado. E também era muito comum. Na antiguidade, nós tivemos alguns exemplos na história de imperadores que marcavam ali os seus escravos. Nós temos no próprio Holocausto os judeus sendo marcados, eles eram marcados para serem identificados. Nós entendemos também, eu entendo também, que esse período da tribulação, o texto vai falar que aqueles que não possuem esta marca na sua mão direita ou na sua fronte, na sua testa, eles não vão poder fazer comércio, comprar, vender. Como que vai ser essa marca? Porque nós sabemos que o anticristo, ele não é onisciente, ele não tem esse dom, essa capacidade de ser onisciente. Então, como que ele vai identificar aqueles que podem ou não podem comprar? Por isso, é por esse caminho que eu vou estar apresentando os meus fundamentos, porque eu acredito que é uma marca literal. Crentes passam por angústias, crentes passam por sofrimentos e crentes chegam até mesmo a encontrar uma saída para os seus sofrimentos, as suas angústias no suicídio. Mais uma vez, repito aqui, queridos irmãos, com isto, não estou aqui fazendo uma apologia ao suicídio. O suicídio é um pecado diante de Deus. O suicídio é idolatria, é o homem tentando se colocar no lugar de Deus. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Mas crentes que suicidam, crentes suicidas, eles não perdem a sua redenção, não perdem a sua esperança eterna. Porque esta é a verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus vai dizer, deixa eu só ler esse texto para concluir. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrebatar. Mais uma vez, irmãos, não estou fazendo uma apologia ao suicídio. A proposta do Evangelho é uma proposta de vida. Eu vim para que tenhas vida e tenhas em abundância. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Esta é a proposta do Evangelho, que vivamos. Mas crentes genuínos passam por experiências tão dolorosas que muitas vezes acabam encontrando uma saída no suicídio. Isto não é um aval para que pastores e crentes preguem que podem suicidar. Não. Este não é um aval. O que nós queremos falar é sobre a gloriosa redenção que nós temos em Cristo. A nossa salvação em Cristo, ela é tão forte e tão firme que não pode ser invalidada por qualquer ato pecaminoso. O que é que nos justifica, afinal de contas? O que nos justifica não é o nosso último ato de vida. O que nos justifica é a nossa fé. Ok. Pastor Gil. Em Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus. Então, essa história de que alguém que se suicidou estava necessariamente sobre um poder de Satanás, sobre uma ação maligna ali, não é necessariamente assim. Não, na realidade, assim, eu até entendo o ponto de vista do irmão, mas eu acredito que toda a fala dele é baseada num conceito teológico que ele tem. Né? Eu acho que a minha fala está sendo baseada numa leitura natural do texto. Não, então, porque, mas, assim, por exemplo, tem uma questão contraditória. Deixa eu só explicar aqui, só rapidinho, Cipriano. Se só você tem a razão lógica das Escrituras, está resolvido o problema do mundo. Você concluiu uma história que uma confusão teológica de textos que nós temos tantos textos que falam que alguém não perde a salvação como pessoas que perdem a salvação. Essas são as tensões teológicas bíblicas. Né? Então, aqui a gente está abordando dois pensamentos diferentes. Alguém que acredita que perde salvação sim e o outro que não. Então, dentro do seu campo de visão não perde, tudo bem, você está dando uma palavra que, ao meu ponto de vista, chega a ser incoerente, porque é uma palavra de consolo, e é muito bom ouvir isso, principalmente se eu estivesse do outro lado, né, com um filho que se suicidou e tal. Resolve o meu problema.
Mas a gente está falando para pessoas também que estão aqui, pode ter até comentários de pessoas que estão prestes a se suicidar, querendo todos os dias tirar a sua própria vida, que estão angustiadas. E será que essa seria a resposta para a pessoa? Né? Por mais que você esteja enfatizando que é pecado, que só Deus pode dar e tirar a vida, mas ao mesmo tempo a pessoa se sente confortável e aliviada de saber que se ela tirar a própria vida dela, ela não vai perder a salvação. Então não é melhor a pessoa lidar com seus medos, lidar com seus traumas, lidar com as suas dificuldades, ter autorresponsabilidade das suas consequências, para ela entender que a vida com Deus não vai ser fácil. O Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E esse bom ânimo a gente consegue à luz do Evangelho. Doutor, como que você se comporta diante de uma pergunta assim num ambiente não cristão? Tipo assim, mas você crê? Porque meio que o pessoal meio que menospreza a Bíblia, tal, a fé, inclusive. Né? Os professores, por exemplo, são donos de fazer isso. Então, a palavra de Deus cura nossas emoções. Tipo assim, o cara perguntar pra você e tal, como é que você lida com isso? Sim. Eu penso que, partindo do pressuposto que a gente crê que a palavra de Deus criou todas as coisas, então se ela criou todas as coisas, o que ela não pode fazer? Se foi por meio da sua palavra, quando ele disse haja, ouve tudo que há, então o que ele não pode reorganizar se a palavra é o método criativo dele? Então, se ele pode criar, ele pode transformar, ele pode recriar, ele pode restaurar. Então, se creio que a palavra fez, a palavra pode transformar e a palavra pode tudo. E, particularmente, do ponto de vista até técnico, de como a palavra faz isso, que talvez a gente entraria aí em meandros, naquela divisa, né, da alma e do espírito ali, onde talvez a gente não tenha tantos elementos técnicos para dizer, mas o fato é que se as nossas emoções elas são construídas a partir de crenças, de experiências, elas são construídas a partir do que cremos, então sim, de forma muito poderosa, nada é tão poderoso para mudar as nossas emoções quanto aquilo que cremos. Então a palavra tem acesso total e direto a todas as nossas experiências afetivas, né? Bom, se é dessa forma, eu creio também. E por que doenças emocionais, se eu posso dizer assim, afeta a vida de quem crê na palavra de Deus com profundidade? A pessoa crê na palavra de Deus com propriedade, com seriedade, com honestidade, com integridade. E por que essa pessoa, ou por que nós cristãos evangélicos, nós professamos a fé em Cristo, né? Se é Ele que criou e tal, por que essas questões emocionais, eu estou chamando de doenças emocionais, eu não sei se é assim, mas eu imagino que sim, afeta a vida do crente? Bom, eu quero usar a história até de Gideão, acho que dá para dar uma ilustrada boa sobre isso, né? Quando o anjo do Senhor fala para Gideão que ele era um varão valoroso, o que Gideão ele responde, né? Eu? Quem sou eu? Sou o menor da minha tribo, menor da casa, da família mais pobre lá do clã de Manassés. Da menor tribo. Exato. Então, a visão dele de si mesmo já era uma visão... Ele se colocou como o menor de todo mundo. Vamos dizer o seguinte, dizer que tem uma autoestima prejudicada. Mas aí Deus vem, através do anjo, e diz assim, não, cara, você vai conseguir porque eu estou dizendo que você vai conseguir. Então, vou separar duas coisas aqui. Uma, de onde nós viemos e os traços de personalidade, ou seja, a nossa visão de mundo, o modo como nós nos relacionamos, César, com as pessoas, nós construímos dentro do saber psicológico, fala de uma genética, dinâmica familiar, interação social e cultura. Isso forma o que chamamos de traços de personalidade que fazem com que esse indivíduo tenha uma resposta ou uma ação de acordo com a situação ou demanda que ele vive. Esse é um ponto. Então, cada um tem a nossa história. Se você pegar alguém, por exemplo, que o pai abandonou, ele se torna pastor, prega, etc. Há uma tendência, você vai observar, que a maior parte da escrita e sermão dele vai ser de paternidade, do pai que não abandona, de acolhe, que é um pai que acolhe. A questão do adoecimento é quando eu não tenho uma autorregulação emocional em dia, no sentido de saber que eu vou tomar porrada na vida,
mas eu preciso separar as coisas e ter uma visão mais contextual, um contexto geral para ter um equilíbrio, eu vou cair fatalmente em algum momento em processos adoecedores ou até depressivos.